Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à primeira edição do podcast Mais Fute. Eu sou o Léo Abrantes, sou um dos seus apresentadores e estou aqui ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo. Que satisfação, Léo Abrantes, meus queridos amigos, que alegria, finalmente começou. Que alegria, finalmente. Finalmente, depois de muito teste, de muitos preparativos. Muitos preparativos, né? Exatamente. Finalmente começando aí o Mais Fute. Trazendo aí já e prometendo trazer para vocês que vão nos acompanhar a partir de agora. A gente espera que você nos acompanhe. Com certeza. O melhor do conteúdo, não só do futebol paraibano, mas também do futebol nacional, futebol internacional. O que tiver de futebol pra gente falar, exatamente. A gente fala, se uns alienígenas aí de Marte quiser bater uma bolinha, a gente vai comentar também. O que aparecer, apesar de exatamente. ter um ET aí, né, que acaba destruindo um pouco no futebol mundial. Tem um ET, que é qual ET? O Lionel Messi, né? Ah, com certeza, com certeza. Tem esse ET aí que já vai dar muita, já dá mas também muita dor de preguiçoso, cabeça, né? Depois da Copa. Não quer jogar mais bola, ganhou a Copa do Mundo, acabou a carreira do Messi, né? Mas eu acho que era o que ele esperava. Poderia acabar mesmo. É o que ele lutou a vida dele todinha atrás. Tem muito jogador aí brasileiro que carrega o título do pentacampeonato, do tetra. E depois nunca mais jogou bola. O que Kleberson fez depois? Pois é, o Kleberson, inclusive, é uma boa história pra se contar depois, né, posteriormente, porque o cara chegou como principal contratação do Manchester United e, na verdade, nunca vingou, né, depois da Copa do Mundo. Mas isso importa? Não, porque ele tem Copa do Mundo. Tem Copa do Mundo. Acabou, fim da história. Era melhor do que o Messi até então, né? Será que era melhor que o Messi? Era melhor que o Messi, porque tem Copa é melhor do que Messi, agora não é mais, né? Olha, na estreia do programa a gente já está afirmando que Kleberson é melhor que Messi. Não, era. Agora que o Messi tem a Copa, agora não é mais, o Messi né? empatou. Empatou. Agora tá empatado. Os dois têm uma Copa. Quando o Messi ganhar a segunda, aí a gente... Assim como, por exemplo, o Pelé. É por isso que o Pelé é intocável, né? Não se toca, não se toca. O rei é intocável. Mas, Ramon, o que a gente tem pro programa de hoje? A nossa estreia, Ramon. A gente tem que falar de alguma coisa. A gente tem que falar sim, é claro. A gente vai falar. A gente tem vários assuntos pra gente tocar aí, né? Primeiro deles, claro, vamos conversar um pouco sobre as equipes paraibanas no cenário nacional. Nós temos aí 3 equipes paraibanas liderando o grupo C da Série D. Olha só. Meus amigos, as 3 equipes paraibanas que estão disputando a Série D estão liderando o grupo C da Série D. E é claro, a gente vai falar sobre essas 3 equipes, a equipe do Nacional de Patos, a equipe do Souza e a equipe do Campinense, que jogaram nesse último final de semana, como também vamos falar sobre a equipe do Botafogo, não é isso? O Botafogo, que tá aí na Série C, começou uma ótima campanha, 7 pontos em 3 jogos, 2 jogos fora de casa, 1 em casa. Tá animando a torcida, tá animando a imprensa. O surianismo já está online. Já pegou e é doido quem não acompanha a onda do surianismo, viu? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e muito mais aqui no Mais Fute. Querendo destacar também para você que está assistindo aqui o Mais Fute, essa estreia do nosso programa, a gente está no YouTube também, no youtube.com/maistv, e também estamos no Spotify. É só você colocar podcast Mais Fute que você vai encontrar a gente. Lá tem a opção de vídeo também no Spotify. Aí, novidades, Spotify também expandindo, agora tem imagem. Para quem não sabia, já fica sabendo agora e acompanha também o Mais Fute. Para ver essas nossas caras, né? Porque a gente faz caras e bocas, a gente tem um cenário de qualidade com jogadores e figuras ilustres do futebol. Sem sombra de dúvidas. Por exemplo, Léo Moura, jogou no Botafogo. Exatamente. Nós temos aqui o nosso querido menino Ney. Menino Neymar. O grande papai, né? O Didico. É que Deus perdoa essas pessoas ruins. Exatamente. Frase icônica. E Wagner Love, que tá aí arregaçando no esporte. No esporte, exatamente. E estamos ao vivo, não, hein? Estamos gravando esse episódio aqui e vai passar no YouTube da Mais TV, que tem um programa muito bom que eu ouvi falar, né? Claro, o programa Hora H, todos os dias aí, de segunda a sexta. Você acompanha a Hora H a partir das 18 horas com a dupla aí, o Wallace e o Wallace, cara? O Wallace não, perdão. O Alisson Bezerra. Perdão, meu amigo, perdão. O Alisson e o grande Heron Cid fazendo aí a duplinha da Hora H, trazendo sempre o melhor do conteúdo da política do Estado e, claro, trazendo as novidades também do que acontece na Paraíba. Com certeza, Ramon. Agora vamos deixar de enrolação. Vamos. A galera já tá querendo ver o que a gente vai falar. Então, bora começar com esse programa. Lembrando que mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse é o Mais Fute, Ramon. É o Mais Fute. Vamos embora. Bora. Ó,
vamos começar pela Série D, porque eu acho que rende mais assunto. Porque a gente teve as equipes paraibanas que jogaram e a gente teve o Campinense que fez uma grande partida contra o Globo, lá do Rio Grande do Norte, meteu 4-0, 2 gols de Gilvan, 1 de Matheus Lagoa e 1 gol contra, que deu a vitória aí. Os 4 gols foram no segundo tempo. Uma vitória muito convincente aí do Campinense, cara. Sem sombra de dúvidas, eu acho que era a vitória que o Campinense precisava dar ao seu torcedor, principalmente nesse início de Série D, por conta justamente dos resultados do Campeonato Paraibano. A equipe foi eliminada muito cedo na competição, saiu na fase de grupos. E, claro, precisava dar uma resposta imediata ao seu torcedor. Empatou uma partida, um jogo amistoso com o Botafogo, perdeu outro aqui dentro do Almeidão, e aí já chegou com a Série D, né? E o torcedor ainda precisava daquela partida para entender que a chave virou e que a equipe já não é a mesma do Campeonato Paraibano. E aí, realmente, uma vitória agora para convencer o torcedor e para dizer que o Campinense vai sim brigar pelo acesso à Série C esse ano. É bom destacar também que a pressão que o Campinense vive é tremenda. Demais. Eles têm a possibilidade de não ter calendário nenhum no ano que vem, depois do Campeonato Estadual para o ano que vem. E ainda vai ver o 13, que já está confirmado na Série D, na Série D de 2024. E o Campinense pode ficar sem calendário, cara. A situação do Campinense neste ano é a mesma do 13 do ano passado. O 13 estava na Série D. Não, foi em 2021. Exato, em 2021. Perdão. Em 2021 viveu estava... o cenário do São Paulo Cristal, exatamente, que foi em 2022, que estava na Série D e só para jogar a Série D novamente, ele teria que apenas se classificar para a Série C. Não teria a chance de disputar no outro ano. O 13 esse ano está sem calendário, apesar de ter sido campeão paraibano. E aí vive essa situação, mas agora já confirmada no Brasileirão do ano que vem. A situação do Campinense é justamente o contrário. Se o Campinense não consegue a classificação para a Série C esse ano que vem não tem calendário, não tem Campeonato Brasileiro para o Campinense, a equipe da Raposa disputar. Isso aí é extremamente complicado, Léo, porque a gente fala justamente quão é importante isso, principalmente para as equipes do estado, por conta da questão da arrecadação de dinheiro, né, de todo o investimento que é feito através da temporada, o retorno financeiro que os grandes campeonatos eles dão aos clubes paraibanos. E claro, a equipe do Campinense é uma das principais do estado e é importantíssima para a equipe, para ao longo da próxima temporada, ter esse calendário. Se não conseguir essa classificação, realmente a situação fica bastante difícil para o ano que vem. E é bom destacar também a importância da Série D, até mesmo para a evolução da instituição. Não à toa, eu acho que o São Paulo Cristal ele deve ter aprendido muito durante a Série D do ano passado. Não à toa que eles fizeram uma grande campanha. Sim, com certeza. Avançaram muito no campeonato estadual. Para a equipe do 13, que foi a campeã. Exatamente, e deu muito trabalho pro 13. Jogo muito bom. E olha que ainda tem chance de disputar a Série D do ano que vem, porque se por exemplo, se o Souza avança para a Série C, abre uma vaga. E ainda, o Campinense ainda tem chance de se classificar. Exatamente, isso acaba sendo dependendo da também, configuração. Né? Exato. Porque aí, por exemplo, vamos supor que Souza e Nacional de Patos subam para a Série C. Aí, a vaga, uma das vagas vai para o São Paulo Cristal, a outra iria para o Nacional de Patos. Mas como ele subiu, vai para o outro, que é o Campinense. Que é o Campinense, seria o quinto colocado da competição, né? Esse é um dos cenários que o Campinense pode se classificar, mas obviamente isso é muito complicado. É muito difícil e depender das outras equipes nunca é o ideal. Principalmente uma equipe com a grandeza no estado paraibano, como a equipe do Campinense, equipe que já foi campeã da Copa do Nordeste. Não é interessante para a equipe estar dependendo desse tipo de situação. Então, a princípio, uma partida importantíssima, inclusive contra o Globo, que também levou uma surra do Souza, com todo respeito à equipe do Globo, mas levou uma surra da equipe do Souza dentro de casa e agora mais uma partida, mais uma goleada que a equipe do Globo sofre para a equipe do Campinense. A equipe do Campinense mostra aí que realmente vem para disputar o acesso à Série C, um empate fora de casa importante, uma vitória dentro de casa, está somando na competição e é aquilo que a gente sempre fala, né, Léo? Principalmente quando a gente conversa nos bastidores. Nesse tipo de competição, as equipes precisam estar somando a cada rodada para conseguir a classificação, né? E a Série D é um campeonato cruel, porque essa fase aí pode parecer até tranquila, só que depois entra um mata-mata que você vai ter a fase de 32 equipes,
né? Antes das oitavas. Então, você já pode ser eliminado nessa fase. Aí vai ter as oitavas, aí vai ter as quartas. É só avançando das quartas pra semi que você já tá garantido. No ano que vem, né? E nesse cenário aí pode acontecer, nessas 3 chaves, né? Antes das oitavas e quartas, você pode cair e, cara, você tava muito próximo. Exato. E aí é que às vezes isso, até mesmo pro psicológico de um clube e tudo mais, isso pode prejudicar. Até porque às vezes você consegue fazer todo o percurso da forma correta, conseguindo ganhar jogos, fazendo um grande desempenho, mas às vezes no detalhe, por jogo de mata-mata, que a gente sabe que é muito traiçoeiro os jogos de mata-mata, e aí a equipe pode perder justamente o que foi planejado para o longo da temporada. Pelo menos são jogos de ida e volta. E aí isso, né? diminui um pouco o fator aleatório do futebol, Exato. que muitas pessoas não levam em consideração. E ainda bem que agora também no futebol brasileiro, não só no futebol brasileiro, né? No futebol mundial, a gente tem essa situação do gol fora de casa que não existe mais, né? Esse fator decisivo, porque realmente acaba atrapalhando. Às vezes a equipe fazia uma brilhante partida, mas porque às vezes fez um gol fora da casa do adversário e conseguia a classificação, né? Então, eu achei isso muito interessante, porque deixa a coisa mais justa. Eu vejo dessa forma, Léo. Sim. E é bom destacar falar um pouco sobre a Série D, que é um campeonato, assim, de extrema importância hoje no cenário brasileiro. Depois que teve a reformulação nos últimos anos, se tornou um campeonato muito mais inclusivo, 64 equipes, cara. É bom. 8 times, 8 grupos com 8 times cada. É muito bom. Obviamente, é um torneio muito difícil de você jogar anos seguidos, então acho que isso já é um ponto positivo muito grande pro Souza, que tá aí jogando Série D já faz uns 3 anos. E isso é muito difícil, porque você tem que ter uma consistência pra estar jogando. Não à toa que existem muitos times que chegam lá e vão embora. Não, e o que eu acho maravilhoso de você expandir esse campeonato, você dar a possibilidade para vários clubes, é porque você consegue englobar realmente, nacionalmente, as equipes dos mais variados estados do país. Isso é muito bacana. Isso você consegue trazer a diversidade dos clubes, porque a gente sabe que alguns estados não têm um investimento no esporte como outros. E aí é sempre bom você fazer isso, porque você permite que outras equipes outros estados possam receber jogos nacionais, possam receber uma competição que é importantíssima, sim, apesar de ser da Série D, mas é uma competição importante porque é de âmbito nacional. E aí é legal isso, porque aí você tem equipes que são do Amapá, do Amazônia, Rondônia, que não são polos tão fortes dentro do futebol. Que não teriam espaço. Exatamente. Se não tivesse esse tipo de espaço realmente dentro do futebol nacional. Então isso é muito bacana. A gente sabe que nem tudo é flores. Exato. E a Série D vive um problema muito grande, que é a falta de transmissão. Sim. A gente chegou aqui na segunda rodada da Série D sem transmissão. A gente já não teve na primeira, aí a gente não teve na segunda. E isso, cara, é um fator muito problemático, porque as equipes perdem visibilidade. Exato. Perdem visibilidade, os patrocínios podem simplesmente sair, porque vale a pena você tá patrocinando. Né? Você não tá sendo às vezes, visto pelo torcedor. as únicas pessoas que viram os jogos da Série D foram as pessoas que foram no estádio. Exatamente. E aí teve jogo na Série D, eu não consigo te confirmar qual foi, mas teve um jogo da Série D que foi com o portão fechado. E aí, quem viu esse jogo? O Gandula? E até mesmo para que a gente possa trazer pro pessoal aqui, talvez um lance do jogo. Exatamente. Isso atrapalha até a nossa própria análise, né? Aqui, o Mais Fute, ele tem a intenção de trabalhar o futebol como ele realmente é e o que realmente importa do futebol, que é o jogo, que é o que envolve, o que contextualiza o futebol, exatamente. O que dá uma dimensão forte. As estratégias, as táticas, o que é que aconteceu, quais foram as nuances. E é muito difícil a gente fazer isso na Série D, porque a gente não assiste o jogo. A gente não consegue assistir o jogo. O máximo que a gente consegue acompanhar, e aí eu digo o máximo mesmo, é uma transmissão de rádio, porque às vezes nem isso a gente tem acesso, porque às vezes a própria transmissão tem um polo muito específico da região, sei lá, de Patos, por exemplo, Souza, e aí não chega aqui na capital. Então, enfim, acaba que a gente fica meio que limitado nesse sentido, mas a gente vai fazendo como pode. Mas, pra você que não viu o jogo, obviamente, assim como a gente, tem certas falas, tem certos comentários que são muito importantes. É por isso que a gente vai trazer também algumas falas dos treinadores, de jogadores, pra complementar um pouco isso aí, pra até ajudar a gente a entender o que foi a partida. Pedi pro Marcelo soltar aí a sonora de Luan Carlos, técnico do Campinense, que falou um pouco aí sobre o jogo. A gente sabia que seria um jogo muito perigoso.
porque o Globo, apesar de, claro, vir para buscar um resultado, ele não tinha a responsabilidade de sair daqui vitorioso, né? E nós tínhamos quase que a obrigação, apesar de eu não acreditar muito nessa palavra no futebol. Acho que a gente entendeu que seria um jogo de paciência, como foi. Criamos boas situações no primeiro tempo, que era o mais importante. Tinha que criar, tinha que buscar as ações no jogo. Buscamos, dominamos a partida. Infelizmente, a nossa conclusão não gerou gol. No intervalo, corrigimos o nosso posicionamento de último terço, pisamos com um homem a mais na área, que foi Ramires, por isso ele entra no lugar do Bruno Henrique, e aí acho que aumenta a dinâmica, e aumentando a dinâmica, os gols saem de forma natural. Exatamente. É importante. Grande Luan Carlos aí, trazendo um pouco da análise dele, da percepção do treinador na partida. Importante detalhar que as mexidas do Campinense ajudaram o Campinense a conseguir abrir o placar e também alargar a vantagem contra a equipe do Globo. É importante a gente destacar que no primeiro tempo foi um jogo bastante truncado. A equipe do Campinense não conseguiu desenvolver tanto o seu futebol a partir do segundo tempo. Até mesmo pelo gramado. Justamente. E aí, depois do gol de pênalti... O gramado estava bom para uma boiada. Fazer uma vaquejada. Uma vaquejada, né? Mas não dá para cobrar muito, até mesmo porque é começo de trabalho. Vamos destacar isso, né? Não, sim. É começo de trabalho, então tem que ter calma, tem que ter paciência. Eu acho que a torcida do Campinense tem que confiar um pouquinho aí no Luan Carlos. Ele parece um treinador, assim, muito consciente, né? Muito consciente. As falas dele são muito precisas, né? A gente já pude acompanhar algumas outras falas dele dos outros jogos que teve do Campinense. Sempre um treinador entendendo bem o jogo, explicando direito a percepção dele da partida, mostrando ali as nuances que ele conseguiu enxergar no jogo, as mexidas, as alterações que puderam trazer melhoras, aquilo que ainda precisa, claro, a equipe melhorar, os pontos específicos. Então, assim, aparentemente, eu acho que é um treinador que o Campinense acertou na escolha, apesar de ser jovem, mas já aparenta ter uma consciência de jogo, uma consciência do próprio esporte, né, em si, daquilo que vem de novo. Então, eu acho que foi uma boa escolha. Inclusive, já tem gente querendo tirar o Luan Carlos do Campinense, mas parece que ele vai dar sequência aí no trabalho. Time de Série B, né? Tentou tirar. Acho que foi o Londrina. Foi algo assim. A gente não pode confirmar agora. Depois dá uma pesquisada aí. Mas foi um time da Série B e ele recusou. Então, eu acho isso já um caráter muito grande do treinador. Agora vamos ver se a diretoria vai ter o mesmo caráter. Né? Porque imagine você negar um time de Série B para você ficar na Série D. Foi Londrina, né? Perfeito. Imagine você negar um time de Série B porque você quer se manter fiel ao seu time da Série D. Esse cara não tem paciência, né? Para o cara e vai demitir ele na primeira crise. Então vamos torcer para que isso não aconteça. Mas teve outros jogos, né, Ramon? Teve. E aí teve um jogo que a gente precisa falar desse jogo. Foi o jogo do Souza. Que benza a Deus. Souza pegou o Pacajus. Teve repercussão nacional. Nacional, né? E assim, a gente vai explicar aqui para você que tá assistindo. Veja só. O jogo foi 2-1 para a equipe do Souza contra a equipe do Pacajus, que é do Ceará. O Souza saiu atrás do placar com um gol. Que aí um gol. Gol. Que eu vou pedir pra gente assistir esse lance aí junto com você que tá nos assistindo, porque eu quero que vocês deem uma olhada no tamanho do absurdo do lance. Não é o Brasil jogando, tá? É importante amarelo. Destacar isso. E aí, pronto. Foi gol. Gol? Foi gol. Foi tão gol que o cara passou mal dentro do gol. Não, os jogadores do Souza sem entender nada, ó. Será que eles estavam comemorando o gol deles? Mas, rapaz, veja o lance de novo. Ó, se a gente vê a linha, ó, a bola não chega nem perto. Meu Deus do céu. Não, e aí a gente coloca logo o contexto do que tá acontecendo, porque tá com um escândalo nacional. Aí Betina ali atrás. De esquema de aposta. Aí Betina ali atrás, aí complica um pouquinho, né? Aí você pega uma situação como essa, num jogo depois da operação ter explodido nacionalmente, e aí você vê um lance como esse, dentro de um contexto como esse. Não tem como o torcedor não ficar pensando besteira de um lance desse. Não tem como não ficar pensando que isso tem associação com ainda a mais Série D, sabe? Série D, exato. Aí pronto. Bicho, aí, enfim, a sorte, e aí eu digo a sorte realmente, que o gol não resultou na vitória do Pacajus. A equipe do Souza conseguiu virar o jogo, fez 2-0. Inclusive, Stone marcando mais uma vez. É o terceiro gol em 2 jogos do Stone. É um dos artilheiros aí da Série D. Tá voando aí pela muito equipe bem do pelo Souza. Enfim, e o outro gol
foi de Carlos Vitor para a equipe do Souza, que assumiu a liderança do grupo. O único do grupo que venceu 2 vezes. Exato. E que aí é um dos poucos também que venceram 2 vezes na Série D como um todo. Se eu não me engano, foram o Souza e outros 3 ou 4 equipes aí de outros grupos que conseguiram 2 vitórias em 2 jogos. Então, o Souza já tá largando na frente. Não, tá largando na frente. E era o que se esperava do Souza. O Souza fez um grande campeonato paraibano, uma equipe que chegou totalmente estruturada para a disputa da Série D. E é um dos favoritos, né? Exato. É o paraibano que as pessoas têm mais, assim... Mais esperança para que possa fazer uma grande campanha dentro da Série D. Manteve seu treinador, que é adorado por toda a torcida, o Renatinho Potiguar. E conseguiu manter boa parte do elenco que disputou o Campeonato Paraibano. Então, um treinador que já é conhecido da torcida, conseguiu manter o elenco, já tem uma equipe que já tem uma forma de jogar, já bem estruturada. Apesar de que o próprio Renatinho, já a gente vai escutar o que é que o treinador achou da partida, mas ele mesmo já falou que viu que o Souza demorou para conseguir fazer o seu jogo fluir na partida contra o Pacajus. Vamos escutar o Renatinho aí. Um jogo difícil, né? 2 tempos totalmente distintos, né? Eu acho que o primeiro tempo a nossa equipe foi muito abaixo daquilo que vinha produzindo nos outros jogos, principalmente na estreia, né? Muito erro de passe, né? A equipe adversária ela acabou vindo com 3 volantes, né? E com a linha muito baixa, isso dificultou demais as ações de ataque nossas. E a gente teve muita pressa, né? Atletas muito querendo definir o lance muito rápido, e aí o adversário bem fechado, a gente acabou cedendo alguns contra-ataques, muitos erros de passe no primeiro tempo. Isso dificultou muito o nosso primeiro tempo, né? Contando ainda com a falha gravíssima da arbitragem, que acabou validando um gol, que a bola não entrou, mas mesmo assim a gente terminou o primeiro tempo fazendo um primeiro tempo muito abaixo. E já no segundo tempo não, a nossa equipe ela veio muito forte, né? Criamos situações de gol o tempo todo, o segundo tempo todo, né? Fizemos 1, 2, poderia ter feito 3, 4, né? Esse aí é o grande Renatinho Potiguar, fazendo um grande trabalho. E vamos ver como é que o Souza vai se comportar aí nos próximos jogos, que serão aqui na Paraíba. Jogo bom contra o Nacional de Patos, clássico do Sertão. Jogo muito bom para se acompanhar. E depois recebe o Campinense no Marizão. E olha esse jogo vai ser bom. Eu iria para esse jogo. Tranquilo. Eu iria para esse jogo. Gastaria passagem, iria tranquilamente assistir uma partidaça dessa. É de se esperar aí que, claro, a equipe do Souza tem uma certa vantagem no jogo contra o Nacional de Patos, mas o fator casa é sempre muito decisivo, né, Léo? E o Nacional de Patos também vai vir um pouco mais mordido para poder conseguir recuperar os pontos. O Nacional está em 3º colocado do grupo. Olha só. Tá à frente do Santa Cruz, que venceu na rodada. Não, acho que o Santa Cruz perdeu, na verdade, né? Na rodada. Ganhou o primeiro jogo. É porque ele estava ganhando de 1-0, depois tomou a virada pro Potiguar. Exatamente. Santa Cruz, que fase do Santa Cruz, hein? Pois é. E agora o Nacional tá à frente do Santa Cruz na 3ª colocação, com 3 pontos, e vai receber o Souza na próxima rodada, depois de ter perdido de 1-0 pro Iguatu, lá no Ceará. Iguatu que eu acho que é uma equipe que pode aí... Dá bastante trabalho. Eu acho que talvez... Das 4 primeiras colocações, o Iguatu acho que vai ter uma vaguinha aí. Vai estar brigando por uma vaguinha. Não sei se eu acho que Souza e Campinense entram nesses 4. Eu não sei se Nacional entra, mas eu acho que o Iguatu... O Iguatu vem para disputar essa vaga, sem sombra de dúvidas. Com certeza. E agora, né, terminando essa fase da Série D, bora pular pra Série C. Série C. Botafogo jogou no sábado contra o América do Rio Grande do Norte. Bom jogo. Uma partida muito boa, eu gostei, eu assisti, eu acompanhei. Consegui acompanhar um pouco também. E a gente, vocês vão perceber, vocês ouvintes que estão acompanhando aqui o Mais Fute, que a nossa análise, quando tem um jogo, vai ser diferente, porque porque a gente conseguiu ver o jogo. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença, é claro, e a gente conseguiu observar uma equipe do Botafogo que chegou respeitando demais, não foi, Léo? O América de Natal. Eu acho que o Botafogo não só respeitou o América de Natal, como ele simplesmente, assim... Acho que ficou com medo de jogar, porque a gente já viu o Botafogo, até mesmo nas últimas 2 rodadas, com uma pegada muito agressiva, com essa intensidade de jogo, marcação, pressão, adiantando as linhas, sufocando o adversário, principalmente no primeiro jogo, lá contra o Operário. E a gente não viu isso
contra o América. A gente viu até um respeito muito grande. Um respeito muito grande, chegou muito tímido. Inclusive, muito por conta disso, o América tomou as ações no início do jogo e conseguiu marcar um gol. Saiu na frente. E aí foi quando a equipe do Botafogo começou a se estabelecer na partida. Começou a voltar. Foi aí que o Botafogo falou, ok, vamos dominar. Vamos voltar a ser o Botafogo, né? E por mais que eles tivessem um pouco de dificuldade de manter, de atacar mesmo, de invadir a área, de infiltrar, eles conseguiam dominar a partida. Exato. Eles tiveram a posse de bola, eles tiveram controle do jogo. E aí, a partir disso, foram desencadeando outras ações. Obviamente que o goleiro não precisou trabalhar muito num primeiro instante, mas depois o Botafogo já foi crescendo e conseguiu fazer o seu gol. Se eu não me engano, foi com o Jailson, né? Foi o Jailson, que é ex-ABC, acostumado a jogar contra o América de Natal. E aí, destaque para o chute do Bismarck, né? Porque a equipe do Botafogo, ela não é uma equipe que também fica... Porque tem muitas equipes que mantêm a posse de bola, troca passe e não quer chutar fora de área, quer fazer gol de dentro da área, né? Não insiste nesse chute fora da área. E me parece que o Botafogo é um time muito encorajado, principalmente pelo seu treinador, o Felipe Surian, a fazer esse tipo de coisa. Principalmente quando não consegue essa penetração na defesa adversária com tanta facilidade. Então, num chute muito forte do Bismarck, uma batida seca, a bola veio quase quicando na frente do goleiro, o goleirão rebateu a bola no pé do Jailson, que aí só fez empurrar pro fundo do gol. Isso aí é um ponto positivo para a equipe do Botafogo, justamente porque me parece que o Botafogo não é uma equipe de uma única jogada, né, Léo? Uma equipe que tem recurso, que busca variações de ataque durante a partida. É uma equipe, assim, que eu tô enxergando uma equipe, por enquanto, muito bipolar. Sim, perfeito. É uma equipe que você vê muitos momentos defensivos, muitos momentos ofensivos. Foi algo que o treinador, durante sua coletiva de estreia, né, na apresentação do Felipe Surian, ele falou que era um treinador equilibrado. Quando ele falou isso, eu falei... Todo mundo fala isso, né? Todo mundo, eu cuido da defesa, mas também cuido do ataque. Mas eu não sabia que era tão assim... É tão equilibrado, né? É tão equilibrado. Só que eu pensei que fosse tipo assim, às vezes a gente vai para ataque, às vezes não. Sendo que às vezes a gente tá no ataque ou às vezes a gente tá na defesa. É tipo dois polos diferentes que se equilibram. Exatamente. E a gente, quando assiste a partida do Botafogo, isso aí é desde o primeiro jogo, realmente existem momentos em que o ataque do Botafogo é muito fulminante, ao mesmo tempo quando a equipe se defende, também se defende com muita maestria. Isso foi no primeiro jogo da equipe do Botafogo contra o Operário. O primeiro tempo do Botafogo foi de intenso ataque à equipe do Operário, tanto que conseguiu fazer os 2 gols ali na primeira parte da partida. E aí, quando chega no segundo tempo, é uma equipe muito mais defensiva. Sim, começou com um pouco da pegada do primeiro tempo, foi intenso e não à toa conseguiu fazer o gol, mas depois recuou bastante. Exato. Eu acho que é até normal eles recuarem, por ser um jogo fora de casa, já tava com a vantagem. Mas não conseguiu segurar o América. Foi. O que eu percebo também que faltou ao Botafogo foi justamente ser mais ambicioso dentro da partida. Eu também acho. O Botafogo, ele consegue marcar ali o gol de empate, chega no segundo tempo com a mesma intensidade que terminou o primeiro tempo, consegue um gol com o Marco Antônio numa jogada do próprio Jailson. Um gol, assim... muito bonito, quem vê o lance, a equipe do Botafogo, ele troca passes, o Jailson carrega, num lance até meio estranho, parece que ele se esbarrou com outro jogador do Botafogo, mas ele consegue o passe pro Marco Antônio, e o Marco Antônio consegue bater por debaixo das pernas do zagueiro, tirando do goleiro. Um gol belíssimo do Belo, muito bonito mesmo. E aí, o Botafogo não consegue... me parece ali manter essa vantagem por muito tempo, principalmente porque faltou, acho que talvez essa ambição. É bom a gente destacar que a gente também não quer que o Botafogo vire o Liverpool do Klopp. Não precisa, né? um gegenpressing assim, logo de cara, acabar com a vida dos zagueiros assim, com pressão. Não precisa disso, mas é bom, interessante ter um pouco mais de equilíbrio. Então acho que esse é o ponto que o Felipe Surian precisa dar uma adequada no time. Exato. Eu acho que até no jogo contra o Operário teve um pouco disso. Eles foram tão intensos, que ali faltou perna um pouco pro final, e como faltou perna para esse jogo também. Justo. E é bom a gente destacar que, às vezes, muita dificuldade que o futebol brasileiro tem, às vezes é capacidade física para poder sustentar esse tipo de jogo. E sem sombra de dúvidas, isso afeta diretamente na partida, porque, claro, você precisa manter uma alta intensidade durante toda a partida. A equipe do Botafogo
me parece que é uma coisa que o Filipe Surian está buscando no primeiro momento, mas claro, está fazendo essa alternativa de ataque intenso e ao mesmo tempo uma defesa bem segura para tentar jogar. Eu acho que a defesa não foi tão bem segura. Exato. Eu acho que nesse jogo, mas principalmente acho que pecou bastante. Eu acho que esse jogo foi o pior do Botafogo até então. Sim. Mas é uma equipe que ainda tem muito a crescer. Sim, eu consigo enxergar muito. Tá no início. Exatamente, é bom destacar. Tá no início de trabalho. Eu acho que tem muito ainda a evoluir. Vai perder jogos. Vai frustrar muito torcedor, mas faz parte do processo e eu acho que tem alguns bons indicativos. Mas a gente tá falando aqui, é bom ouvir de quem comanda, né? Vamos ver o que o Filipe Surian, técnico do Botafogo, disse sobre a partida. Surianismo. Esses 3 primeiros jogos foram no início da competição. É claro que todos os jogos são difíceis, mas esses 3 primeiros jogos eram o que nos preocupava inicialmente devido aquilo que a gente vinha trabalhando, muitas modificações no elenco, do grupo. A gente não sabia como é que os atletas iriam se portar dentro de campo. Então hoje, com esse empate aqui em Natal, diante de uma equipe que está também buscando voos maiores dentro do cenário nacional, foi muito importante. Em 9 pontos nós conseguimos fazer aí 7. E agora, junto com os torcedores em casa, esperamos aí encher o estádio já no sábado, que possamos juntos buscar sempre pontuar, independente de momentos bons ou ruins. A gente conta com o apoio de todo o torcedor para buscar assim mais pontos dentro da competição. Tá aí o Filipe Surian falando justamente de um ponto importante, que é justamente pontuar, principalmente quando se joga fora de casa. Sim, Botafogo pontua nas 3 rodadas, 2 vitórias, 6 pontos, com mais um empate fora de casa, 7. Está bem na competição, somando tudo, né? Vamos escutar aí um dos craques da partida, que foi o Jailson, marcou o primeiro gol e deu assistência pro gol do Marco Antônio. É um jogo difícil, né? A gente sabia que ia ser difícil, né? Jogar na casa do América, né? Sempre um jogo muito difícil e a gente começou um pouco desligado, acabamos tomando gol ali, mas aí depois a gente conseguiu empatar, e aí em sequência a gente controlou o jogo no primeiro tempo, e aí depois a gente conseguiu virar o jogo, sofremos novamente o empate, mas eu acho que a equipe se dedicou ao máximo, e eu tenho certeza que a gente fez uma grande partida aqui hoje e o ponto é muito importante para a nossa sequência. Um adversário que eu conheço bastante, né, desde 2020, joguei bastante jogos contra eles, fico feliz hoje em poder marcar mais um gol contra eles, né. Sempre quando eu jogo contra eles é grandes jogos, né, então feliz hoje mais uma vez em poder marcar mais um gol, ajudar a minha equipe do Botafogo. Espero continuar nessa sequência aí para poder ajudar o Botafogo na sequência. É isso, Botafogo aí, 7 pontos em 3 jogos. Vamos acompanhar o Botafogo com certeza e trazer toda a cobertura do Botafogo aqui no Mais Fute. Esse sábado já tem jogo contra o Pouso Alegre aqui no Almeidão. Então, se você estiver ouvindo aqui, vá lá, dá uma prestigiada no Botafogo. Vale a pena. O Belo tá jogando um bom futebol. A tendência é chegar firme e forte para buscar mais 3 pontos dentro de casa contra a equipe do Pouso Alegre. E, é claro, esperar que a equipe do Botafogo cada vez mais, possa estar embalando cada vez mais dentro da competição. É uma equipe que está prometendo bastante desde o início. Com essa mudança aí do Filipe Surian, me parece que o Botafogo chega muito forte para a Série C desse ano. É isso, Ramon. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Vamos falar agora sobre futebol nacional, né, Léo? É isso. A Copa do Brasil, as oitavas de final da Copa do Brasil, começa nesta terça-feira com... Tipo assim, eles não querem começar com coisa pouca, não. Não. O sorteio deu muito certo, Léo. Deu muito certo, porque foi cada partida, assim, vai ser cada jogão. E hoje, meu amigo, às 9 horas da noite, se você estiver ouvindo isso depois, você já vai estar no futuro já. Então, assim, você vai confirmar pra gente se foi bom ou não. Você pode deixar nos comentários aqui. A gente vai trazer o seu comentário no próximo episódio. Certeza, né? A sua participação é tudo, meu amigo. E olha, hoje tem Flamengo e Fluminense. Um outro cenário... Olha, a gente já vou puxando aqui, porque a gente separou aqui os confrontos em 4 tópicos. O primeiro, onde Fluminense e Flamengo tá incluído, são os principais. Os principais são Flamengo e Fluminense e Palmeiras e Fortaleza. Vamos começar com Flamengo e Fluminense, porque é um jogo que vai reeditar a final do Carioca.
e a gente vai ver se o Flamengo melhorou ou não. E o cenário, pra mim, é um pouco diferente. Na verdade, não é um pouco, pra mim é muito diferente, porque o Flamengo tava em crise e ainda está passando pelo momento de reestruturação, mas existe uma pressão muito grande sobre o Vitor Pereira naquele período. E também agora pode entrar em crise novamente. Imagina, se o São Paulo não conseguir. Porque apesar de tudo, apesar do Flamengo ter conseguido aí vitórias nas últimas partidas, mas o torcedor ainda não está com aquela confiança que tinha no elenco como nos últimos anos. O Flamengo ainda não engrenou na temporada, não é aquele Flamengo que a gente está acostumado a ver, pelo menos nos últimos anos. E vai enfrentar, talvez hoje, a melhor equipe do futebol brasileiro. Uma das melhores equipes do futebol brasileiro, que apresenta talvez o futebol mais vistoso. E que já venceu o Flamengo recentemente e tá querendo se provar pro mundo. Exato. Pro mundo esportivo. E eu acho que é muito importante até mesmo, não só o Fluminense voltar a conquistar títulos, mas também até mesmo pro Diniz, Fernando Diniz, que se provar um pouco no cenário brasileiro, porque ele é um treinador muito, muito cogitado para assumir a seleção brasileira. Eu acho perfeitamente compreensível isso, mas eu ainda acho, na minha opinião, que falta um pouco de bagagem pro Diniz assumir a seleção brasileira. Falta bagagem, falta títulos. Teve uma entrevista recentemente que o Luxemburgo ele falou disso do Diniz, do Luxemburgo, que é uma figura, assim, é respeitada no cenário nacional. Já treinou seleção brasileira, Real Madrid. E aí ele fala isso, que o Diniz, ele tem um gigantesco potencial, mas o que falta pra ele ainda é esses títulos, principalmente esses títulos de expressão, para que realmente possa consolidar um trabalho feito por ele. Eu acho que é isso que o Diniz está buscando. Eu acho que o Diniz, inclusive, nas competições que o Fluminense está disputando esse ano, o Diniz vai buscar isso. Seja na Libertadores, seja na Copa do Brasil, seja no Brasileirão. Ele vai buscar em todas as competições priorizar o título. Ele vai estar buscando o título em todas elas. Porque ele quer esse título de maior expressão para poder consolidar o trabalho dele no Fluminense. Eu acho que o Fluminense chega como franco favorito, claro, pela sequência que vem dando e tudo mais, mas clássico, meus amigos. Clássico é clássico. Não tem essa outra história. É clássico. Maracanã lotado. Isso pode, inclusive, ser o pé de meia, vamos dizer assim, pro Flamengo conseguir engrenar na temporada. Sim, pode ser o estalar. Assim. A gente fala aqui do Fluminense, mas é um confronto muito bacana pro próprio Flamengo conseguir se elevar na temporada. Exato, é a oportunidade. Talvez seja até mesmo uma catapulta. Exatamente. E isso pode realmente dar um grande impulso pro Flamengo ao longo da temporada, que vive uma série de incertezas. Por exemplo, o Santos tem se tornado uma grande incerteza no gol do Flamengo. A torcida pede para que o Santos saia da equipe. Você tem na zaga do Flamengo uma zaga que é inclusive apenas acho que o Léo Pereira talvez seja colocado ali como um jogador indiscutível dentro da zaga do Flamengo. Todos os outros jogadores, até o próprio Ayrton Lucas caiu muito de produção recentemente. Você tem um meio de campo que tá todo mexido porque as peças não estavam encaixando. Então o São Paulo agora que entrou o Pulgar, né? Exato. Que tá tentando encontrar o seu espaço como um substituto do João Gomes, que faz muita falta. É aquele jogador lá que usando o inglês desnecessário, o box to box. É o box to box, né? É o jogador que vai lá, que defende, que ataca. Que faz muitas funções, tem uma importância muito grande pro funcionamento do time, e o Pulgar tá conseguindo fazer tá surgindo como um nome pra substituir o João Gomes, uma posição que tá carente aqui no Flamengo. Demais. O Gerson chegou por uma via bolada que o Flamengo pagou. Tá começando a voltar a jogar a bola dele agora. Que o São Paulo já sabe como utilizar ele. Eu vejo o Gerson muito mais avançado no campo. Sim. Do que um construtor. Eu acho o Gerson um cara do ataque, as peças estão aparecendo. O São Paulo me parece que agora vai começar a construir realmente um trabalho mais sólido. Mas isso pode ser atrapalhado, claro, numa eventual eliminação para a equipe do Fluminense na Copa do Brasil. E a gente tá falando aqui de tática, Ramon, mas tática mesmo é o que a gente vai ver em Palmeiras e Fortaleza, cara. Que jogo, Léo. Benza a Deus. Obviamente não tem a mesma grandiosidade que Flamengo e Fluminense tem, porque obviamente é um Fla-Flu, um dos maiores clássicos aí do Brasil, mas Palmeiras e Fortaleza, cara, vai unir Abel Ferreira e Juan Pablo Vojvoda, pra mim, os dois melhores treinadores do futebol brasileiro. Os dois, juntamente aí com o Diniz, eu coloco a trinca aí dos 3 melhores treinadores do cenário nacional. Mas, assim, um absurdo. Vai ser tática contra tática, vai ser estratégia contra estratégia. E vai ser, cara, um jogo, assim,
muito interessante, porque as duas equipes, elas são muito equilibradas. São, demais. A gente tava falando do Felipe Surian, que gosta de equipes equilibradas. Palmeiras e Fortaleza são um exemplo de equipes equilibradas. Perfeito. Por justamente terem a capacidade de se jogarem mais retraídas, de uma forma mais reativa, como também simplesmente podem pegar a bola, trocar 500 passes e fazer o gol. Não, demais. E a gente vê também que são equipes que o grupo funciona. Você tem um plantel, apesar do Palmeiras ter um plantel mais forte do que o do Fortaleza, mas são plantéis que funcionam, as trocas funcionam, as trocas melhoram as equipes. Eu vejo muito isso do lado do Palmeiras, eu vejo isso também do lado do Fortaleza. Eu vejo que vai ser uma partida realmente no detalhe e talvez às vezes até mesmo no dia. Tem vezes que o dia a bola não entra, acontece. Mas eu acho que vai ser um jogo de detalhes. E eu vejo Fortaleza, esse Fortaleza do Vojvoda, buscando um resultado significativo para o clube. Em que sentido? De uma grande vitória contra uma grande equipe. Eu vejo isso. E é capaz disso. Demais. Eu acho que o Fortaleza ficou faltando e devendo isso ao torcedor contra o River Plate no ano passado na Libertadores. Eu acho que dava para a equipe ter ganho pelo menos o jogo que foi dentro de casa contra o River Plate. Sim. Eu não digo para provar que a equipe é boa, mas era um grande teste para mostrar assim, essa equipe aqui chegou hoje no patamar, no cenário nacional, sul-americano, de grande equipe. E eu acho que é o pensamento que o Fortaleza chega para essa partida, tentando se provar diante. De aí eu coloco a melhor equipe do país, sem sombra de dúvidas, a equipe do Palmeiras, a equipe mais consistente dos últimos anos. E vem buscar isso contra o Palmeiras diante de um cenário, não vou dizer que é um cenário ruim, mas que vem de 3 empates. 3 empates, e também o Fortaleza tá tentando se conectar com as competições que está disputando. Obviamente, o cenário de Fortaleza e Palmeiras são muito parecidos, porque são equipes que estão jogando 9 vezes no mês. 9 vezes no mês, cara. Isso é um rojão. Muito pesado. Como diria os grandes amigos meus, é mola, meu amigo, é mola, viu? Essa expressão eu não conhecia não, hein? É mola. Aqui você vai escutar muito, Léo. É mola com osso, meu velho. É mola. É rojão. E principalmente se a gente pegar o cenário do Fortaleza, cara, que jogou contra o Corinthians em São Paulo, aí depois voltou pra Fortaleza pra enfrentar o São Paulo, aí viajou pra enfrentar o Grêmio, aí vai viajar para enfrentar o Palmeiras. Depois vai viajar para enfrentar o América Mineiro na próxima rodada do Brasileirão. É extremamente desgastante. Então, a única sorte não, né? Não vamos usar essa palavra sorte. A capacidade que o Fortaleza e o que ele aprendeu com o ano passado é a força de você valorizar o elenco, de você trazer mais peças. O Fortaleza, eu acompanho assim o Fortaleza em um outro trabalho que eu tenho, eu sou setorista do Fortaleza, então eu acompanho muito o dia a dia do Fortaleza. E o Fortaleza é uma equipe que conseguiu se estruturar muito bem para a temporada. Tem peças de reposição boas, um time titular bom. Então, é uma equipe que não vai sofrer como sofreu no ano passado. Mas também, talvez, pela sequência, pelo desgaste, é um problema. E eu acho que isso é ainda mais forte para outras equipes que a gente vai falar aqui, como, por exemplo, que aí, já descendo um pouquinho da nossa régua, que a gente vai falar que é os confrontos interessantes, que é Botafogo e Atlético Paranaense, bom jogo. E Atlético Mineiro e Corinthians. Nesses cenários, Ramon, só para dar uma pincelada aqui, é ver como o Brasileirão vai afetar essas equipes. Sim. Principalmente o Botafogo, que está fazendo uma campanha incrível no Brasileirão nesse início. E a gente tem que ver como é que essa força que eles estão tendo e exercendo no Brasileirão vai influenciar em outras competições. Como, por exemplo, na Copa Sul-Americana, onde eles estão disputando, empataram, no meio da sequência de vitórias no Brasileirão, empataram em 0-0 com a LDU em casa. Então, será que essa competição vai estar ali no despertar do Botafogo? O grande problema para equipes como o Botafogo, que apesar de ser uma SAF, apesar de existir um certo investimento na equipe, mas é um plantel mais enxuto, não tem tantas alternativas. Está começando agora. Exato, está começando agora a estruturar um projeto e tudo mais. O grande problema é justamente esse, Léo, é a sequência, as competições, é você priorizar, porque quer queira, quer não, para poder chegar longe em competições com plantel limitado, você precisa priorizar uma. Às vezes você precisa priorizar uma. E aí, diante desse cenário, o Botafogo talvez
possa se complicar por conta disso. Talvez ele priorize competições que não deva priorizar ao longo da temporada. Eu vejo um Botafogo muito forte no Campeonato Brasileiro, perdeu a primeira partida agora pro Goiás, de 2-1, mas é uma equipe que é uma equipe muito sólida, com uma proposta de jogo muito clara, com jogadores qualificados. Vejo o Tietê aparecendo muito bem, o Tiquinho Soares aparecendo muito bem. São jogadores assim de nível médio pra cima. Sim. Que estão desempenhando um papel muito bem feito pelo Luiz Castro. Exato. E aí eu vejo uma partida importante contra uma equipe forte, uma equipe que vem já de anos apresentando um bom futebol, chegou na final da Libertadores do ano passado, que é o Atlético Paranaense. Que vem de uma vitória aí em cima de um Flamengo há 2 rodadas atrás no Campeonato Brasileiro, que vem numa Libertadores, que vem aí disputando agora também a Copa do Brasil, que já tem um pouco mais de experiência e já é mais calejada com esse calendário. Já está mais calejada com esse calendário. O fator... Quando a gente fala muitas vezes a camisa pesa, não é que a camisa pesa, é que muitas vezes a equipe tem tanta experiência. Exato. E tanta já... o molejo da competição. Exato, né? Já tem o gingado da coisa, já sabe lidar, já é moldada para esse tipo de por exemplo, umas quartas de final de Libertadores pro Palmeiras, pro Flamengo. E o que é a quarta de final de Libertadores pro Corinthians? Entendeu? São todas equipes enormes. O próprio Fortaleza mostrou isso ano passado, né? Sim, quando chega nas por mais oitavas de final... força, se fosse um brasileiro, talvez o Fortaleza tivesse até eliminado. Exatamente. Mas como que era uma outra equipe, uma outra pegada, aí é diferente. O buraco é mais embaixo. Exatamente. É a experiência do próprio elenco dentro da competição. Isso faz uma diferença. Quando a camisa pesa, e é interessante dizer, não é a camisa literalmente que o jogador está jogando. É o jogador. Mas é o jogador, é o elenco. O Real Madrid jogar Champions League, eles só faltam jogar descalço. Você pegar a equipe do Real Madrid... Claro, tem todo o peso a história do clube, mas você pegar, os caras com cinco Champions nas costas. Coloca outra camisa ali com os caras que tem aquela experiência que tinha Modric, Kroos, Casemiro, Sérgio Ramos, Eles jogam com os pés nas costas. Pô, os caras viviam a competição. Quando chegava a competição, você via que parecia que era uma outra equipe. Por mais que às vezes a temporada não vá tão bem. Então é isso que a gente tem que esperar para ver essa competição agora, para ver a equipe do Botafogo agora dentro dessa competição. Outra partida interessante, Corinthians e Atlético Mineiro, as duas equipes vivendo momentos diferentes, né? Bem diferentes, na verdade. Corinthians tá ali... É difícil até falar do Corinthians, porque o Corinthians se colocou numa situação aqui muito complicada, com o Vanderlei Luxemburgo assumindo a equipe depois do Cuca ter entrado, depois do Lázaro ter saído. O ambiente... Cara... O problema do Corinthians é psicológico. Eu fico até meio assim pra falar do Corinthians, porque, cara... Só tá surgindo confusão pro Corinthians, cara. É só bomba atrás de bomba. É porque, assim, a gente não vai se estender muito aqui, porque a gente poderia fazer um podcast inteiro sobre o Corinthians. Sem sombra de dúvida. Podcast sobre o Corinthians. 50 minutos de conversa tranquilo sobre o Corinthians. Porque o Corinthians tem muito assunto pra falar, mas a questão é que o Corinthians tá se colocando uma enrascada atrás da outra. Agora teve a questão dos cantos homofóbicos, dos cantos homofóbicos, que, cara, sabe, pra que fazer isso? Não tem necessidade de você ficar... os caras sabem que isso dá problema. Não, exato. Há anos. E só prejudica o clube. E assim, eu falo como torcedor, eu vou ser honesto aqui no negócio. Eu sou torcedor do Palmeiras e eu já fui no estádio assistir jogo do Palmeiras contra o São Paulo em 2015. E eu gritei, bicha, quando o Rogério Ceni batia o tiro de meta. Eu tinha consciência sobre os impactos disso? Não tinha. É por isso que eu falava. E eu também sabia que era besteira. Mas a questão é que, hoje em dia, não é tão bacana você falar isso. E o nível de... não é uma brincadeira, não é uma brincadeira mais saudável. E você fazer isso, Léo, assim, você tem que pensar sempre... Eu vejo sempre essa situação. Imbecil vai ter em todo lugar. Pra fazer ato de racismo... de homofobia, enfim, qualquer coisa desse tipo assim, vai existir sempre imbecil pra fazer isso. O problema é que os caras não têm sequer o bom senso de pensar nas punições que o clube pode receber. Exatamente. Isso, e olha que não estamos nem falando aqui das questões assim, LGBT, sobre a LGBTfobia, as dificuldades que esse grupo tem na sociedade. A gente tá falando do básico assim, minha equipe vai ser prejudicada? Vai. Então não posso fazer isso. Justamente, eu não falo nem do comportamento humano da pessoa, o comportamento social dele. Eu tô falando justamente do mínimo, que é pensar, caramba, isso aqui vai prejudicar meu clube. Pronto.
E é isso. Mas enfim, uma partida aí que eu acho que o Atlético Mineiro também chega como franco favorito para esse jogo. Vai buscar ganhar, porque o Atlético Mineiro não faz um início de temporada no Brasileirão tão interessante. Muito provavelmente não vai priorizar o Brasileirão como a principal competição. E eu acho que vai focar talvez assim uma Copa do Brasil. Até a própria situação da equipe na Libertadores não é tão simples assim. Mas é perigoso, né? É perigoso ser confiado numa Copa que pode te eliminar rapidinho. E eu acho que chega mais sólido, eu digo assim, mais sólido, mais encorpado, porque a competição... porque também qualquer coisa perto do Corinthians tá mais sólido. E entra agora na competição. Eles entram agora na competição. Então é uma competição que tá no início para eles. É talvez mais interessante porque na Libertadores já iniciou a Libertadores, já começou com 2 derrotas logo de cara, então isso aí foi prejudicial para a equipe. Você também tem aí no Brasileirão entre vitórias e derrotas. Então eu acho que vai talvez o olho... vão focar maior na Copa do Brasil, principalmente por ser início de competição para eles e também pela questão do retorno financeiro, que é muito bom. A premiação da Copa do Brasil para qualquer equipe, principalmente o Atlético Mineiro, que está com muitas dívidas. Muitas dívidas. Eu acho que eu tenho pouca dívida, mas perto do Atlético eu tô tranquilo. Ave Maria. E assim, a gente pontuou aqui 4 confrontos que nós enxergamos como os principais confrontos, que são partidas aí que, se você quiser priorizar para assistir, se você não torcer para nenhuma das outras equipes, são jogos que vale a pena você acompanhar, porque vão ser todos jogões. Mas tem outros jogos aí também. Vamos ter Grêmio e Cruzeiro, e Internacional e América Mineiro, São Paulo Sport e Bahia e Santos. Vamos dar uma pincelada rapidinho? Uma pincelada. Grêmio e Cruzeiro, 2 das maiores vencedoras da competição. Vai ser uma briga de quem voltou melhor. Exatamente. Quem voltou melhor para disputar aí o Brasileirão. Internacional e América Mineiro, eu vejo o Internacional também como favorito, principalmente no momento. Posso ser sincero, 2 desgraças. 2 desgraças. Não, mas tá peso mesmo. Porque Internacional tá mal, sabe? É uma equipe que tá jogando Libertadores, que assim, tem uma expectativa muito grande. Principalmente depois que o Grêmio voltou com a pompa toda de Luiz Soares e companhia. Talvez dessas partidas aí, eu sou muito sincero em dizer isso, talvez é que o torcedor fica mais desanimado pra poder assistir o jogo. E vai ser nivelado por baixo. Vai. O América Mineiro na zona de rebaixamento. Pior ainda, aí, perdeu todos os jogos, se eu não me engano. Jogador aí também envolvido diretamente nos esquemas da operação penalidade máxima 2. Isso aí é triste, claro, porque é uma equipe que tem história. Perdeu 5 jogos de 6. Olha aí. E aí realmente fica numa situação bem delicada. Santos e Bahia, acho que ele também assim... É um jogo aberto. Acho que o Santos começou até que bem, melhor do que eu esperava. Já tivemos uma prévia do jogo, né? O Santos ganhou 3-0 do Bahia na rodada anterior. E o Bahia anterior. é um outro projeto que tá se estruturando ainda, vai brigar pra não cair. A gente não pode cobrar muita coisa do Bahia. É um jogo mais equilibrado, eu coloco um jogo mais equilibrado. E São Paulo Sport também, eu acho que o Sport chega com a gana de querer ganhar do São Paulo. Esse jogo, quando saiu, eu achava que seria melhor, porque era a época que o São Paulo ainda tava com o Rogério Ceni, um pouco de crise e tudo mais, e o Sport tava pra ganhar a Copa do Nordeste, mas perdeu em casa. E ainda tá tentando se recuperar desse baque. Então, eu acho que vai ser um jogo aí que eu acho que o São Paulo é favorito, até mesmo por conta de ser uma equipe mais forte e também por o Dorival ter entrado e ter melhorado um pouco. Sem dúvidas. Mas vamos ver, né? Vamos ver, vamos esperar pra ver o que é que vai acontecer. Eu acho que vai ser aí bons confrontos. Eu acho que terça, quarta de futebol aí. É uma delícia. Opção até o escambau para o cara poder acompanhar. Esse tipo de cenário, nesse tipo de jogos, que eu queria ser desempregado, Ramon. Seria maravilhoso. Ser desempregado para sentar a bunda no Trabalhar sofá. Pro esporte. Exatamente. Trabalhar pro esporte, né? Seria maravilhoso. Ave Maria. Ser telespectador. Exato. Vamos mudar de assunto, Ramon? Vamos. Bom, Ramon, nessa parte final aqui do podcast, aqui a saideira do programa, a gente vai dar Tamo indo. A gente vai ter uma conversa. É porque 40 minutos de conversa foi pouco pra gente. Foi pouco, né? A gente tem que conversar mais. A gente vai falar um pouco sobre a gente, sobre o projeto, sobre o Mais Fute. O que é o Mais Fute? Quem somos nós? O que são esses moleque?
Quem esses guri que estão aparecendo aí? Exatamente. Ó, eu quero começar por você. Aí. Eu quero que você se identifique, fale um pouco de você. Vamos lá. Dos seus gostos. Eu sou Ramon Araújo. Prazer, Ramon Araújo. Sou estudante de jornalismo da UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Conheço o Léo aí já desde 2019, a gente estuda junto no curso, ele vai falar mais disso, né? Quando chegar a parte dele. Mas entrei no curso... Já tá dando spoiler. Exatamente, né? Eu entrei no curso justamente já buscando essa paixão que eu tinha pelo esporte, pelo futebol principalmente. E o desejo era total de ser jornalista esportivo, né? E aí a gente, obviamente, ao longo do período do curso, né, os anos foram se passando, a gente sempre dialogava muito aí a respeito, né, de trabalhar com esporte, o que a gente poderia fazer e tal, e a gente sempre pensou em fazer algo juntos, né, assim, para que a gente pudesse sempre tá comentando sobre futebol, dando sua visão. Fala um pouco, assim, suas equipes, para quem você torce? Sim, vamos lá. Então, eu sou torcedor do Santos. E você tá com a camisa do Vasco? Camisa do Vasco, porque a gente usa camisas de qualquer clube. Eu não sou o tipo de torcedor que só viste a camisa do meu clube. Ou seja, vocês aí que trabalham em clubes, se vocês estiverem assistindo, podem mandar que a gente vai usar. Maravilha. Principalmente porque é muito confortável. Não, eu queria muito... Eu não queria ser pidão, mas eu acho linda a camisa do São Paulo Cristal. Aquela branca. Souza também, hein? A do Souza também é muito bonita. Marcelo Gomes promete camisa do Souza aqui pra todo mundo e nunca traz. Eu gostaria de uma camisa do Souza. E o Nacional de Patos divulgou uma terceira camisa. Não amarela. É porque eu não quero aproveitar a oportunidade, né? Mas que camisa, viu? Olha, Nacional. a gente ia pendurar tudo aqui, ó. Ia ficar tudo aqui, exposto pra vocês verem aí as mais variadas camisas do futebol nacional. As camisas do futebol paraibano eu acho muito bonitas. Eu acho a branca do Botafogo muito bonita também. Muito bonita. A gente tá puxando saco aqui, mas a gente realmente acha, tá bom? Seria maravilhoso se chegasse qualquer um. Você torce pro Santos. Sou torcedor do Santos, mas claro também, aí eu não posso deixar de dizer, sou torcedor também do Belo aqui, da nossa querida Paraíba, da nossa capital. Torcedor do Belo, acompanho já o Belo aí. É mais recente essa paixão pelo Belo. Infelizmente aqui dentro da nossa cidade você não tem um incentivo tão grande a torcer pelos times do estado. E isso percebo hoje em dia que tem um movimento mais forte nesse sentido, das pessoas incentivarem mais. Mas enfim, sou torcedor do Santos. Você é natural daqui, né? Botafogo, sim, sou daqui de João Pessoa, tenho 25 anos de idade, já estudo jornalismo aí desde 2019, como falei, sempre pensando nessa área do esporte. Quem mais posso falar de mim? Eu vou falar e depois você lembra. Pode ser. Bom, eu queria me apresentar. Eu sou o Léo Abrantes, Leonardo Abrantes. Eu também sou estudante de jornalismo da UFPB. A gente aí tá se encaminhando para terminar o curso. Então a gente já tem uma experiência no mercado. Eu sou aqui da Rede Mais, trabalho no Mais PB, Portal Mais PB, Programa Hora H. Ramon trabalha na TV Master. Sou da TV Master, né? Trabalhando no Sistema Master de Comunicação, produtor do programa Master News. Exatamente, a grande central aí, grande rede de comunicação também, que está cedendo aqui o Ramon, isso é ótimo aqui pra gente. E também, ou seja, como a gente já tem uma experiência aí no mercado, a gente resolveu colocar esse projeto em prática, né? Pra gente conseguir falar do futebol de uma maneira que a gente não enxerga, né, Ramon? Exatamente. A maneira que a gente não enxerga em outros locais, que tá carente aqui. A gente vê poucos... Principalmente no estado, né, Léo? A gente não consegue observar aqui dentro do nosso estado, dentro da Paraíba, pessoas que tenham uma percepção como a gente tá querendo trazer para vocês que nos acompanham. E nós, como somos jovens, o Ramon tem 25, eu tenho 23 anos, a gente tem uma visão muito moderna do futebol. Sim. Eu, por exemplo, sou completamente adepto ao futebol moderno. As pessoas são contra. Eu sou completamente a favor. O futebol moderno é ótimo. Dá mais acessibilidade pro futebol, dá mais espaço, mais profissionalização. E a gente vai tratar sobre isso aqui. A gente quer ver uma Paraíba mais forte, a gente quer ver um Brasil mais forte, né? Porque sem sombra de dúvidas. É uma coisa uma coisa que eu aprendi com o tempo foi depois do 7-1, sabe? Sim. Depois do 7-1 eu queria entender, cara, por que o Brasil tá tão assim atrás das outras? A gente é o país do futebol, a gente tem os melhores jogadores. O Brasil quase sempre tá ganhando títulos de seleção de base. De base, né? Por que o Brasil não tá conseguindo ter esse sucesso? E eu fui aprendendo isso, aí já entrando um pouco dos meus gostos, eu aprendi muito a consumir no futebol internacional. Eu sou completamente fã de futebol internacional, principalmente do futebol inglês. Eu já trabalhei em portais que cobriam o futebol inglês, como a Premier League Brasil, que eu já trabalhei lá. Então, eu tenho essa experiência e eu vejo muito
a qualificação de lá e eu quero ver essa qualificação aqui também. Eu aprendi muito, sou um grande estudioso do futebol também, já li muitos livros, já fiz curso de tática de futebol, já fiz curso de scout, então eu me sinto muito preparado para falar, assim como eu sei que você também tá muito preparado, você vê as mesmas... Eu mando um monte de coisa para você, você manda um monte de coisa para mim. A gente partilha muito, né, desse conhecimento e assim como o Léo também falou, também acompanho bastante futebol internacional já há alguns anos, principalmente a Premier League e a La Liga, e são os principais campeonatos que eu sempre estou acompanhando. Especificamente, inclusive na Europa, eu tenho um clube assim que eu acompanho mais de perto, que é a equipe do Liverpool, uma equipe que eu tenho mais apreço. Eu nem falei dos meus times, né? Nem falou, né, Léo? Bom, como vocês já podem perceber, meu sotaque é diferente. Eu não sou paraibano, eu não nasci aqui na Paraíba, meus pais são paraibanos, então eu me considero paraibano de nascença, né? Claro. Mas eu nasci em São Paulo, mais especificamente em São Bernardo do Campo. São Bernardo, líder da Série C. Time de São Bernardo aí forte, fez um grande campeonato paulista. Quando eu era Série C. criança, São Bernardo era nada forte. Vixe, Maria. Hoje tá muito forte. Eu acho que, juro pra você, que se eu fosse criança hoje... Talvez fosse torcedor torcedor de São Bernardo. Então, é pra você ver a importância da equipe ser forte. Não, sem sombra o São Bernardo tem um grande projeto. Então, eu sou torcedor do Palmeiras. Então, eu não torci pro time do São Bernardo, porque não era forte na época. Eu sou torcedor do Palmeiras. Peguei muito influência do meu pai, que é palmeirense, do meu tio, que é palmeirense, meus primos, alguns eram palmeirenses e me persuadiram. Foi difícil, cara. Foi difícil, porque eu peguei uma época ruim do Palmeiras, cara. Você pegou a época pós-Parmalat, não foi isso, Léo? Peguei ali. Eu comecei... As minhas primeiras lembranças do Palmeiras foi em 2006, que já era ruim. Aí 2008 foi campeão paulista. Foi. Aí 2012 caiu. Aí foi complicado. E era a época que o São Paulo tava em alta. Foi, São Paulo aí ganhou 3 títulos. Eu tinha uns primos que eram São Paulinos. Nossa, não, quase que eu virei São Paulino. Passei por essa, eu passei por essa... Estou passando por essa situação recentemente, né? Que o Santos, pelo amor de Deus, né? Só Jesus na causa. E você pegou a época do Neymar, Mas né? aí eu peguei a época do Neymar, quando eu virei santista, assim... Foi na época do Robinho, de Diego, enfim... Foi um período mais glorioso da história do Santos. A respeito dessa questão do nosso gosto pelo futebol e tudo mais, aquilo que a gente vem acompanhando, eu acho muito legal isso. A proposta que a gente traz aqui no Mais Fute é justamente essa, trazer uma análise diferente, a gente trazer não só análise da prática do que a gente assistiu em campo, mas a gente vê também analisar ali a questão de preparamento, os projetos que são impostos em cada clube, né, qual é o planejamento da equipe para ao longo da temporada, olhar os contextos que existem em cada cenário. A gente vai cobrar muito o que a gente já falou, talvez a gente já tenha falado aqui, mas a gente já falou muito nos testes, nas gravações que estão escondidas, que é sobre o projeto. Justo. A gente vai sempre cobrar muito o projeto esportivo, que é sempre muito importante para que a equipe possa evoluir, para o futebol paraibano evoluir, né? E eu particularmente aqui não tenho nenhum time na Paraíba, eu gosto, eu não tive tanto apreço pelo futebol paraibano porque era muito distante de mim. Por exemplo, eu tenho mais conhecimento do futebol pernambucano, lá de São Paulo, do pernambucano, do que do paraibano. Obviamente eu conhecia as equipes, né? 13, Campinense, Botafogo, mas eu não tinha tanta consciência. Aqui eu acho que, por conta dos meus pais serem do sertão da Paraíba, eu tenho um apreço um pouco maior pelo Souza. Mas também eu não diria que eu sou um torcedor, sabe? Uhum. Mas eu sou um fã do futebol paraibano. Aprendi a gostar desde que me mudei pra cá em 2018. Então... Eu vejo muito futuro no futebol paraibano, porque tem 3 equipes muito grandes, cara. Exato. Assim, eu de São Paulo já conhecia Campinense 13 e Botafogo. É assim, praxe, todo mundo conhece. E o futebol paraibano tem um campo muito grande para evoluir. É diferente, por exemplo, de alguns outros estados, sei lá, Tocantins. A gente não sabe, mas na Paraíba a gente tem capacidade de evoluir. Sim. Inclusive, eu acho que muito mais, por exemplo, que na Bahia. Porque na Bahia tem Bahia e Vitória. Não tem uma outra grande equipe. Obviamente que tem o Bahia de Feira, que está evoluindo. Tem outro, Jacuipense, está evoluindo. Mas aqui na Paraíba a gente tem 3 grandes, Tem 3 equipes e o Souza chegando nesse... Exato. Tudo com estruturação, com pensamento, com planejamento, que a gente cobra muito.
dá para se desenvolver, claro, e é preciso existir um olhar atento do torcedor paraibano para poder incentivar os clubes, para poder chegar junto, né, se associar, fazer também esse incentivo também, para que as equipes também possam se desenvolver nesse sentido. E nós, como imprensa, a gente vai ter esse papel justamente de abrir os olhos. Exato. A gente quer também, através daquilo que a gente tá produzindo aqui no Mais Fute, fazer com que você, torcedor paraibano, torcedor de onde quer que você esteja nos assistindo, você possa ser incentivado a ir para o estádio torcer para o seu time, do time da sua região. A gente quer que o futebol é para o povo. Mais. É para o povo. É para o povo. Não... É isso que a gente quer fazer. A nossa proposta do Mais Fute é justamente isso. É trazer mais do futebol paraibano, regional, nacional. E Mais Fute significa vocês. o quê, hein? Mais Fute significa o quê, hein? É muito mais futebol, né? É muito mais futebol, Ramon. Muito mais futebol. Então, você tem um encontro marcado toda terça-feira, às 2h, 2h30, 3h, não sei. Vai sair aí, mas toda terça-feira... Toda terça-feira é certo. É certo, toda terça é certo. Eu, Léo Abrantes, Ramon Araújo, estamos aqui. Um abraço pra você, muito obrigado pra você. Obrigado demais. Você que acompanhou até o final. É nóis. Um abraço e até a próxima semana. Até a próxima semana. Valeu.